Bom, eu me chamo Jonathan, eu sou um dos engenheiros de teste de software aqui da Testing Company, líder de alguns projetos aí, trabalho com algumas pessoas aí liderando alguns projetos. Eu tenho basicamente 5 anos na área de QA, dentre eles 4 foram na Teste, entre indas e vindas. A Teste foi um dos meus primeiros empregos na parte do QA, na área de tecnologia, né, na área de TI. E sobre o assunto, quando eu estava abordando, escrevendo ali o título do meu assunto, eu pensei em algumas maneiras de intrigar o público através desse título. BDD, muito além de escrita de cenários. Muita gente aqui, né, muitos QAs aqui já escreveram um BDD, sabem do que é o tema, mas às vezes pensam que é apenas uma escrita de cenários, pensam que é algo relacionado a teste de software. E o meu título já queria trazer essa indagação, né? Esse propósito de intrigar o pessoal que estava lendo ele logo de cara e fazer com que o pessoal, né, venha para a palestra mais motivado para entender o que eu queria trazer com esse tema. Aqui do lado a gente tem uma imagem, né, principalmente o pessoal que está começando na área e vai aprender sobre BDD, vai procurar algum curso. Aqui é uma plataforma muito conhecida, a maioria de vocês já deve ter passado por ela, onde eu coloco no buscador o BDD e eu vejo isso aqui. Aprenda BDD com Cucumber Java. Automação de testes com Robot Framework. Enfim, assuntos sobre BDD relacionados à automação de teste. É uma confusão muito comum de acontecer e às vezes acontece até em plataformas conhecidas aí, de alguns cursos que a gente tem. A ideia então é desmistificar isso ao longo dessa palestra. Os objetivos então. Dentre eles, 2 relacionados a BDD, fortemente relacionados a BDD. O primeiro é esclarecer as questões dos conceitos e fomentar uma escrita de BDD de uma maneira coerente que possa contribuir com o processo, principalmente no que a gente fala no processo de desenvolvimento ágil, de uma maneira que ele venha trazer, de fato, qualidade. E não escrever BDD por uma mera questão de moda ou porque ele é algo que é muito praticado no mercado. Fazer vocês entenderem, basicamente, o conceito do BDD. E, por fim, instigar os QAs a serem profissionais diferenciados, no quesito, utilizando o BDD como exemplo. Tá? Por que disso? É alguma coisa off-topics relacionada a BDD. Porque eu quero passar na apresentação para vocês que muitas vezes a gente utiliza frameworks ou ferramentas, de novo, porque elas são moda ou porque elas aparecem nova no mercado, a gente acaba não sabendo, de fato, o que ela foi feita, para o que ela foi feita para suprir, qual necessidade, de fato, ela foi feita para suprir, e acaba utilizando, às vezes, ela de uma maneira errada. Vamos lá. Não vou falar de BDD agora, nesse primeiro momento. Eu vou falar sobre a evolução de processo de desenvolvimento de software, porque isso dá um contexto histórico para a gente, de onde o tema se encaixa. Aqui eu trouxe uma linha do tempo a respeito de processos de desenvolvimento, não só de software, também de produtos em geral, de 1900 até 2015, aqui, as datas atuais. Mas eu quero dar um destaque principal para o modelo em cascata e para o modelo ágil. Tá? Esses 2 modelos aqui, esse modelo aqui e esse aqui, eles tinham contextos diferentes para o que eles foram desenvolvidos, processos diferentes no mundo digital. Antigamente, ali por meados da década de 60, começaram a vir os primeiros produtos digitais. E a gente nem tinha essa noção de que os produtos digitais ficariam um legado, ou até mesmo a gente não tinha noção que os produtos digitais eles seriam algo que a gente teria uma alta competitividade no mercado. Poucos produziam software nessa época, e por isso que esse modelo de desenvolvimento de software é algo que é altamente sustentado, né, nessa época. Fazia muito sentido nesse contexto em que ele estava sendo aplicado. Porém, com o passar do tempo, né, a gente teve um boom tecnológico, né, teve aquela questão de o hardware começar a ter uma alta melhora, né, nos recursos possíveis. Isso acabou fazendo com que os nossos softwares também tivessem sendo produzidos com tecnologia cada vez mais modernas. E, por conta disso, a gente precisava de um processo que precisava sustentar isso. E esse processo, ele foi muito criado
na década de 90, aqui a partir da década de 90, junto ali com métodos ágeis, que suportam esse conceito de uma modificação rápida de um produto ao longo desse período. Por quê? Né? A gente tem um produto digital, que ele precisa ser altamente modificado ao longo do tempo, ele precisa entrar para o mercado muito rápido, e a gente tem um conceito muito famoso, que a gente chama de MVP, que é um conceito onde a gente tem um mínimo produto viável, a gente vai começar a desenvolver nosso software, a gente não tem todos os requisitos, da mesma forma que a gente tinha aqui no modelo em cascata, onde a gente tinha tudo bem segmentado, né? A parte da documentação, a gente descrevia tudo que o nosso software tinha que fazer, depois a gente tinha uma etapa de análise, enfim, a gente tinha etapa de codificação, teste, tudo bem segmentado. Elas vão sendo criadas, né? Extreme Programming, a questão do Scrum, várias metodologias são criadas ao longo desse tempo para suportar essa ideia, principalmente no quesito desse esforço de desenvolvimento que a gente precisa um pouco diferenciado, visto a questão do mercado. Aonde se encaixa o BDD? Agora vai vir o BDD, tenho certeza. Não. Antes a gente vai falar do TDD, gente. Porque o TDD, o Test Driven Development, é o desenvolvimento orientado a teste. Não sei se muitos de vocês têm conhecimento dessa prática, mas ele foi algo que foi inventado ali a partir de meados da década de 90, para suportar uma das práticas ali do XP, era uma das práticas do XP inventada ali por Kent Beck. Ele tinha por intuito codificar teste antes de codificar o produto. Que louco isso, né? A gente sabe que tem as questões dos testes unitários, né? A gente ouve muito falar disso, mas geralmente os testes unitários são feitos após a codificação de fato. E o TDD ele vem justamente a gente inverter esse processo. A gente descreve o teste para falhar, a gente descreve o código para que o teste passe e aí refatora caso necessário. A gente tem um diagrama aqui, se vocês conseguirem ver. O conceito do BDD é esse. Mas por que isso? Porque se viu que no ciclo de desenvolvimento, e essa imagem eu acho que é bastante conhecida do pessoal, principalmente o pessoal que começa na área, começa a ler sobre documentação, encontra isso aqui, principalmente no quesito de teste. A gente sabe que quando a gente encontra o bug, quanto mais baixo na cadeia de desenvolvimento a gente conseguir encontrar ele, menos custoso ele vai ser para a empresa, né? Então, o TDD ele nasce com esse intuito. As práticas ágeis se adequam a esse modelo para que a gente tenha uma questão de qualidade nesse sentido. Agora sim, finalmente a gente vai falar de BDD, gente. Behavior Driven Development. Desenvolvimento orientado a comportamento. Percebam, não tem nada sobre teste aqui, não está descrito teste da mesma forma que estava descrito no BDD, do TDD, desculpem, Test Driven Development. Aqui a gente tem um desenvolvimento orientado a comportamento. Em nenhum momento eu falo sobre teste. Mas, inicialmente, o que ele foi criado para ser, né? Ele foi criado em 2003 para suportar um problema que o TDD, que eu falei anteriormente, tinha. Que era o seguinte, beleza, a gente vai escrever testes agora, antes de escrever o código. Mas eu tenho a questão da documentação, né? Como é que o meu desenvolvedor vai saber qual que é o escopo de teste que ele vai ter que fazer ali no desenvolvimento dos testes unitários, para que ele garanta um mínimo de confiabilidade e que ele possa evitar bugs na cadeia de desenvolvimento de fato e contribuir para o TDD. Então, a gente nasce essa ferramenta, nasce essa técnica, nasce esse processo, que ele tem o intuito de dar mais clareza no escopo de teste e aproximar tanto a área de negócio, principalmente com a área técnica, porque a gente sabe muito bem que, principalmente em metodologias ágeis, como a Camila acabou de citar na apresentação anterior, a gente tem áreas distintas que falam em linguagens diferentes, a gente precisava aproximar isso tudo. E aí o BDD surge como, inicialmente, um modelo para facilitar isso. Aqui está uma descrição, eu já mostrei o modelo de TDD, né? Escreve o teste, o número de ciclos, isso é por feature. Eu escrevo o código, então, para fazer com que o teste passe e, por final, eu refatório quando necessário. O BDD está lá na pontinha, gente. Ó, ele serve para eu escrever
um teste especificamente, mas mais do que isso, ele vai muito além da escrita de cenários. Ele vai para manter um contrato entre o time com relação ao comportamento que o software deve ter. É um pouco diferente com relação a só uma escrita de cenário simples. Ele mantém um contrato, uma comunicação entre o time a respeito do que deve ser feito. Então, posteriormente, a gente acabou utilizando a técnica de maneiras diferentes, né? Isso é bem normal. A gente acabou utilizando até erroneamente em alguns momentos, mas o cenário acabou gerando valor de negócio. A gente usa outros escopos para automatizar os testes com o BDD, principalmente não só o teste unitário agora. A gente, muitas vezes, vai utilizar o BDD em metodologias que nem tem o TDD, por exemplo. Ele nem vai suportar, apoiar o BDD. Pode ser uma metodologia diferente do XP, onde é que ele foi criado. Pode ser no Scrum. Então, eu posso utilizar ele em outras metodologias, né? E ele tem um viés de substituir a questão da escrita de casos de teste tradicionais, escritas verbosas, onde a gente tem muita, às vezes, documentação, acaba tendo uma questão de alta manutenção. E esse formato que eu vou mostrar mais posteriormente, até como a gente descreve os tipos de teste, eles facilitam nesse sentido, porque eles tornam menos verboso a questão da documentação. Muita gente sabe, questão de metodologia ágil, a gente tem muito problema com documentação. Diego aí falou agora mais cedo sobre documentação, como a gente tem essa questão do suporte. Então, ele vem para suprir uma necessidade nesse sentido e apoiar em outros tipos de escopo de teste, que nem eu comentei anteriormente, por exemplo, teste de UI, integração, por que não? Ele vem apoiar nesse sentido. Explicando aí, eu expliquei como ele se junta aí no contexto histórico, mas eu vou explicar o conceito em si dele, que é uma técnica de desenvolvimento ágil, que é focado na linguagem de interações, usando essa questão da interação para a parte da comunicação, principalmente, e o padrão, ele usa um padrão específico para que a gente possa escrever ele de um formato de linguagem natural, que eu vou mostrar mais para frente também. Beleza, agora eu já expliquei sobre os conceitos, já expliquei como é que ele entrou, o contexto histórico dele. Vamos explicar um pouquinho de processo. E aqui eu trago também a vivência de projeto que eu tenho. Algumas das vivências de projeto que eu tenho. É um processo aí onde eu tenho o BDD incluído numa metodologia ágil, que não é o XP, que originalmente ele não foi criado para ser utilizado nessa metodologia, mas ele faz uso, e faz uso de uma maneira que traga qualidade tanto para o processo quanto para o produto. A primeira etapa aqui, a gente tem o PO estruturando um roadmap de features, ele senta com o cliente, entende qual que é a sua necessidade, e depois disso, ele tem um roadmap de funcionalidades específicas, ele vai trazer para uma próxima reunião, que é a equipe que vai elaborar requisitos. Essa equipe, essa reunião, geralmente é denominada de reunião dos 3 amigos, onde a gente tem o PO, o QA e o desenvolvedor juntos, se alinhando para construir os requisitos daquela feature. Beleza? Até aqui tudo ok? Show? Depois a gente tem o QA escrevendo cenários. Então, desenvolver os requisitos. No formato padrão, o QA vai lá e vai desenvolver essas funcionalidades. Vai escrever num formato específico, com palavras-chave, num padrão específico do Gherkin. E depois, percebam que até aqui a fase 3, eu não falei nada sobre código. Eu falei só sobre a parte do processo de documentar e fazer reuniões mais voltadas para a metodologia ágil. Aqui eu já passo a codificar. E aí o código ele vai se basear nos cenários criados pelo QA. Então, o que o desenvolvedor vai fazer? Vai pegar aqueles cenários de antemão, que vão estar descrevendo as regras de negócio, vai desenvolver baseado neles, e por fim, e só por fim, ele vai entregar esse código para o QA. E muitas vezes, o QA vai fazer teste automatizado nele. Gente, aqui é um ponto muito importante. O QA pode pegar esses BDDs para fazer teste automatizado. Mas não confunda, o BDD ele não foi criado para fazer teste automatizado. A gente se utilizou dele como documentação para fazer isso. Por quê? Alguém saberia me responder? Facilidade.
pelo comportamento. Mas acima de tudo, eu tenho uma documentação... Pode falar, fala. Boa, perfeito. Porque todo mundo está numa linguagem igual, né? Todo mundo está falando a mesma linguagem ali no quesito BDD. É uma linguagem natural, não é uma linguagem de código que eu tenho que escrever e passar para o cliente. Ó, aqui está o teu teste. Mas ele não faz ideia do que faz o meu teste. Então, facilita nesse sentido. Mas, acima de tudo, gente, para evitar um gargalo nos testes regressivos. A gente tem muito problema com teste regressivo. No sentido que, por exemplo, né, se a gente for pegar uma questão de sprint, na primeira sprint, fazer os testes regressivos manualmente é bem tranquilo. Concordam? Porque a gente tem poucas funcionalidades, a gente consegue testar de uma maneira tranquila, com um QA às vezes, é de boa. Só que se a gente pensar que em 10 sprints à frente a gente vai ter 10 vezes mais funcionalidades, aí complica, né? E a gente utilizou um mecanismo de teste automatizado para facilitar, para acelerar esse processo. E por que não utilizar uma documentação que já está percorrendo em todo o meu processo para fazer o uso e descrever os meus cenários dessa forma? E aí que entra o BDD, e a gente se utiliza deles como parte de QA para fazer o uso de fato aí para contribuir com a parte da qualidade. Por fim, nesse ciclo de desenvolvimento, ciclo de funcionalidades, a gente tem a entrega daquela funcionalidade para o cliente. Beleza? Show? Fechou o processo? Tá, vamos para a próxima etapa, que seria... o tema descreve que o BDD é muito além de escrita de cenários, mas ele também é uma etapa desse processo. Uma etapa importante, claro. E a gente tem que saber que existe um padrão para isso. E o padrão em questão é o Gherkin, que é adotado. Acho que todo mundo conhece esse padrão. Levanta a mão aí quem conhece o padrão Gherkin, que já trabalhou com o padrão Gherkin. Grande parte. Ele é uma síntese, eu vou ser bem sucinto então, tá? É uma síntese de documentação, padrão, ele usa algumas palavras-chave. Ele é baseado em linguagem natural, já havia comentado isso anteriormente. E ele só estrutura uma lógica de documentação bem básica para a gente poder descrever esses cenários e utilizar o processo de BDD. E aqui eu tenho uma nuvem de palavras, essas palavras reservadas, que todo mundo aí, grande parte, na verdade, já conhece, né? Já tem esse conhecimento. Estrutura básica do padrão de BDD. A gente tem a funcionalidade, né? Lembra que eu comentei o primeiro passo do processo lá, era o PO, falando com o cliente, né? A respeito das funcionalidades que ele queria para o produto? Então, essa funcionalidade é que inicialmente vem para a gente como QA para descrever o BDD. Para descrever o BDD, né? E como essa funcionalidade vem? Geralmente, no metodologia ágil, ela vem em formato de user story. E essa user story, ela tenta responder 3 pontos. O como, eu quero e o para. O como é a pessoa específica que quer aquela funcionalidade, ou o agente que quer aquela funcionalidade em questão. O eu quero, a gente exprime o que a funcionalidade deve fazer, o que ela deve realizar. E o para é o mais importante, tá, gente? Qual é o objetivo daquela funcionalidade? Sem responder a essas 3 questões, a gente não tem uma funcionalidade que seria viável de ser implementada. Então, a gente agora tem a questão da funcionalidade, vamos começar a descrever os cenários para ela. E aqui eu dei exemplo só de um cenário, tá? A gente pode ter N cenários. Vai do nosso expertise como QA, levantar eles. 3 anotações básicas, a gente tem o nome de cenário, o dado para descrever uma pré-condição, o quando para escrever ações ou passos, e por fim a gente tem o então, que ele diz o resultado esperado. Simples até aqui, bastante gente já conhece sobre isso. Bem tranquilo, vamos tocando adiante. O próximo passo é a questão da estrutura dos conectores. Como eu disse que o BDD ele se apoia em um padrão Gherkin, então a gente tem que ter isso de uma maneira mais natural possível. Quando a gente está escrevendo uma documentação, por exemplo, dado que não estou logado em uma aplicação. Quando realizar o cadastro, então devo ter acesso a essa aplicação. Esses conectores, conectores, principalmente esse E e o MUS, o conector de E é um conector de adição. Então, dado que eu tenho 2 pré-condições, eu preciso usar esse conector para conectar sentenças mesmo da minha aplicação, bem básico. O MUS, garanto que muitos aí, eu mesmo não utilizo, tá? Bem pouco, na verdade, eu vi a aplicação para ele,
mas ele é como se fosse um conector negativo e ele é utilizado geralmente depois do então. Vamos lá, usando um exemplo bem claro. Dado que não estou logado numa aplicação, quando realizo o login, então entro na aplicação, mas não recebo nenhum retorno de erro. É uma sentença negativa a respeito de um item de verificação, geralmente. Beleza? E agora vem um ponto bem importante da palestra, que são os tipos de escrita de cenários. Aqui vem, acho que, o ponto-chave, o ponto mais alto da palestra vem por conta desse tipo de escrita, porque, em minha experiência, quando eu estava escrevendo BDD, eu acabei me deparando, escrevendo de uma forma que eu vi que depois não era muito coerente com o termo BDD, né? A aplicação do BDD de fato. Então, vou trazer essas duas formas, tá? A escrita imperativa, que eu descrevo como eu vou fazer o meu cenário. Percebam que eu tenho tudo muito bem detalhado, né? Um cadastro de usuário realizado com sucesso, esse é o cenário. Ou a gente pode dizer que a feature é, de repente, cadastro de usuário. Dado que eu estou na tela de cadastro do usuário, quando clico no botão Novo Usuário e preencho todo aquele formulário gigante, clico no botão Salvar, recebo uma mensagem. Beleza? Bem step by step, né? Descrita declarativa. Ela não está preocupada em como a gente vai fazer aquele cenário. Ela está preocupada no que o cenário vai fazer. Tá? O mesmo cenário descrito numa maneira declarativa. Dado que o usuário ainda não tenha cadastro, quando realizar o cadastro, né, de fato, o usuário então deverá ter acesso à aplicação. Tá? Pessoal, agora eu tinha preparado uma dinâmica, por conta da questão da internet, aí, acabei não podendo aplicar ela aqui. Mas levante a mão aí, quem escreve hoje BDD, né? Vocês têm contato. Quem descreve da maneira, a primeira maneira, maneira 1, pode levantar a mão. E quem escreve da segunda maneira? Eu vejo aqui uma predominância muito grande de quem escreve de maneira imperativa. Agora fica a pergunta para vocês. Qual é a diferença, e podem responder aí, qual a diferença entre a imagem do lado esquerdo, e a imagem do lado direito? Pois é, a única diferença aqui é que aqui está escrito num formato Gherkin, e aqui está escrito no formato mais tradicional ali, né? Não tem muita diferença entre os dois, não tem praticamente diferença nenhuma na descrita do cenário. Isso aqui é um test case escrito em Gherkin. Isso aqui é um test case tradicional, né, escrito sem a linguagem Gherkin. Tá? E o que eu quero mostrar com isso, na verdade, essa parte da apresentação? Que é o seguinte, quando a gente está descrevendo cenários dessa forma aqui, a gente não chega a aplicar a questão do BDD que eu comentei anteriormente. Por quê? A gente está utilizando de um método tradicional de escrita de cenário de teste, às vezes verboso, uma documentação que é difícil de dar manutenção. A gente sabe que, por exemplo, aqui, se eu tiver qualquer mudança nesse escopo aqui de preenchimento do cadastro, eu vou ter que alterar minha documentação. Agora, se eu, no BDD ali, da forma anterior aqui, vamos voltar, na forma declarativa, se eu mudar qualquer coisa no cadastro, ele ainda vai passar a ser válido. Porque eu estou expressando aqui o comportamento do meu software. Eu não estou expressando como eu vou fazer isso. É o comportamento específico. E como isso aqui pode auxiliar na parte do processo, né, em si. Trouxe a imagem do processo novamente. Quando a gente descreve um BDD lá nas etapas iniciais, e a gente tem a questão de descrever de maneira de comportamento, é muito provável que aqui o desenvolvedor, quando vai codificar, mesmo sem utilizar 3D, ele passe a ler aquele cenário, porque ele é menos verboso. Se ele tiver em formato de test case, gente, difícil que o desenvolvedor vá ler isso, sinceramente falando, por experiência própria, né? Só em times que a gente tem uma maturidade muito grande para isso acontecer. Mas eu acho que na maioria dos casos não é o que acontece.
principalmente o time começando, né? Então, escrever de uma maneira onde a gente tem orientado a comportamento nos auxilia na parte da qualidade, porque aí o dev ele vai estar prestando atenção de fato nos cenários, ele vai ver o comportamento do software, ele vai codificar de uma maneira mais qualitativa e a gente vai trazer resultados melhores para o nosso processo, porque a gente está escrevendo só de uma maneira diferente. O jeito que a gente automatiza, a gente ainda pode suprir essa lacuna da questão da regressão. Só vai mudar um pouco o jeito que a gente vai ter que automatizar isso. Talvez a gente vai ter métodos que tenham mais de uma atribuição, que é um design pattern na questão da automação, é um método que tenha mais que uma atribuição. Ou a gente acha algum tipo de mecanismo para que a gente possa suportar isso, mas não trata a questão da documentação do Gherkin, modificando ela, para que a gente possa ter um test case tradicional rodando num cenário automatizado. E eu queria terminar aí a palestra comentando que o BDD não é sobre testes. A gente utilizou esse recurso e nem somente sobre escrita de cenários. E fazer uma provocação também, né? Quando a gente está... Nós como QAs, muitas vezes estamos preocupados somente em receber o produto, validar ele, verificar se tem algum tipo de bug, e aí, posteriormente, entregar para o cliente esse retorno de bugs, criar cenários de teste para que a gente possa fazer validações em vários escopos diferentes. Mas nós devemos pensar, acima de tudo, como QAs, que a gente interfere em toda a cadeia de produção de um software. A gente é QA, Quality Assurance. Então, garantia da qualidade. Não é só no teste que a gente vai garantir a qualidade. A gente pode garantir a qualidade, como eu mostrei anteriormente, no processo. Melhorando o processo, a gente pode melhorar o produto. Então, só pelo simples fato, por exemplo, de eu me perguntar por que a gente estava utilizando o BDD, se ele era muito parecido com o caso de teste tradicional, me fez fazer uma baita de uma pesquisa para entender como é que funcionava, por que esse framework ele foi criado, como ele foi criado, né, e para que ele servia. E aí eu comecei a encontrar soluções e jeitos diferentes de aplicar essa técnica tão famosa aí, que todo mundo, grande parte, na verdade, já utilizou aí e já conhece. Então, ele não se trata apenas de teste, e o foco aqui é fazer com que vocês pensem um pouquinho a respeito do processo também, né? O processo ele é importante. Vocês podem interferir nele, né? Claro, de uma maneira não tão ativa, digamos assim. Tentem usar o jeitinho de vocês de QAs, que a gente sabe que todo mundo tem aqui, principalmente quando a gente, né, relata um bug para um dev, a gente sabe que tem muito problema em questão... Enfim, agora está mudando um pouco esse panorama, mas, enfim, quando vocês vão intervir num processo, tentem trazer esses pontos, argumentos, né, para que a gente possa entender melhor como é que funciona o processo e aí melhorar ele de fato. E, por fim, BDD não é uma ferramenta de teste de software, é uma frase que eu gosto bastante, não é uma ferramenta de teste de software, é uma ferramenta para testar o entendimento das pessoas, do comportamento do software que ainda não foi codificado. Certo, pessoal? Agradeço o tempo, agradeço a disponibilidade de vocês.